gente, tudo bem com vocês? Olá, pessoal, tudo bem? Então, gente, se você não conhece o nosso canal, né, a gente tem um canal aqui no YouTube onde a gente fala sobre imigração, sobre morar fora do país, sobre vida aqui nos Estados Unidos. E esse vídeo é um vídeo que eu tava vendo as minhas mensagens ali no Instagram e uma pessoa me mandou uma mensagem assim: tenho vontade de imigrar, mas tenho medo. Tipo, foi só isso. Ela nem disse oi, tudo bem e tal, né? Ela disse: tenho vontade de migrar, mas tenho medo. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. Eu disse assim, nossa, que mensagem, tipo assim, direta, assim, tipo, tenho medo. É como se a pessoa tivesse, né, dizendo assim, pô, me ajuda, tenho medo de sair do país, tenho medo, o que eu faço, né? Não foi nem isso, mas eu entendi nas entrelinhas essa mensagem, né? E a gente tava aqui conversando e a gente resolveu fazer esse vídeo. Se você tem dúvida, se você quer morar fora, se você tem aquela vontade, mas você não tem certeza, a gente queria conversar um pouquinho nesse vídeo com você. Oi, gente, primeiro eu vou pedir desculpa que a minha voz não tá muito boa, tô meio... Eu fiz ele gravar, gente, porque eu disse, ai, vem gravar comigo, me dá vontade de gravar esse vídeo. Eu disse, vem gravar comigo. Ele, tô sem voz, mas vem mesmo assim. Mas é interessante, né? Então a gente tava pensando, primeira coisa, né, que a gente tava pensando, né? Se você tem vontade de morar fora, você diz, eu tenho medo. Daí você vai dizer, né, por que você tem medo? Daí você vai ter que dar uma pensada, assim, né? Qual que é o teu medo de morar fora, né? Por que você tá cogitando essa ideia? O que te incomoda aí onde você tá? E por que você quer morar fora? O que te leva? Porque pode ser que você chegue à conclusão que sim, eu devo ir morar fora, Sim, ou você chegue à conclusão de não, realmente eu devo ficar onde eu eu, tô. eu não sei porque a pessoa não fala muito, mas, por exemplo, assim, eu acho que são alguns pontos que você deve levar em consideração. Por exemplo, o seu medo é por quê? Porque, eu sou apegado à minha profissão, por exemplo. Não é que você não possa ir para sua profissão em outro país, mas é um recomeço, né? Às vezes, sou apegado à minha carreira. Talvez isso seja um problema mesmo, ou a família, né? Ou o medo do novo. Agora, se é o medo de tipo assim, eu tenho vontade, mas eu tenho medo da adaptação. Aí eu não sei, aí eu acho que talvez vale a pena, Daí né? Porque tem ferramentas, né? Tem ferramentas que você sim, pode usar, né? Eu acho que assim, eu já ouvi pessoas, já tive amigos em volta de mim, e a pessoa, eu queria muito morar fora, eu queria morar nos Estados Unidos, queria morar na Inglaterra e tal, tal. Pô, mas eu não vou fazer nada muito, não tenho vontade de sair daqui da minha profissão, tô bem e tal, ter que voltar uns passos atrás, não é pra mim. Então não é pra você aí mesmo. realmente. Porque o recomeço, mesmo que você recomece na sua profissão, e eu vou falar isso por mim, como que recomecei aqui como enfermeira, é reaprender, gente. É reaprender, é você baixar a cabecinha É um e passo dizer para trás, né? yes, yes sir, yes ma'am. É um passo para trás. É um Você passo pra trás, é recomeçar, é você sentir aquele desconforto total de tipo, putz, vida, pô, mas lá eu já era coordenadora, eu já era gerente, eu já era não sei o quê, e chega aqui uma outra pessoa dizendo o que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Se você não tiver essa maleabilidade para conseguir se colocar nessas situações, é difícil e não é, mesmo. não é só na profissão, em várias coisas, né? Que você vai chegar, principalmente a gente que vem de um país em que a moeda vale menos, por exemplo. Você vai chegar, você está começando a construir, né? Comprar Uhum. um carro não é fácil, alugar uma casa não é fácil, comprar uma casa depois não é fácil. Então você vai reconstruir tudo isso. Então, realmente, se isso é muito importante para a pessoa, pode ser um problema e ela tem que avaliar se ela está preparada para isso. Isso. Não quer dizer que isso seja uma barreira, né? Eu até estava falando com a Grazi. Esse final de semana a gente recebeu alguns amigos, conversou muito, lembrando de história e coisa, e me chamou a atenção, a gente conversando deles, eles moraram na Inglaterra, hoje moram aqui, e a gente conversou sobre alguns outros amigos nossos que também já moraram ou aqui, foram para a Europa, voltaram, né, moraram na Itália, moraram em outros países. E me chamou a atenção que quando a gente parece que quando as pessoas quebram essa barreira de morar fora, é muito mais fácil a adaptação para outros lugares, para outros países. Eles parece que cria uma resistência, uma adaptabilidade, algo assim, né? Querendo ou não, você já sabe um pouquinho o que você vai enfrentar, né? Querendo ou não, um pouquinho você já sabe ali que você vai recomeçar de novo, né? E esse recomeço
Bom, a gente já falou em vários vídeos, né, gente, que sempre é dolorido. Querendo ou não, eu acho que imigrar tem que ser uma decisão muito bem pensada. Você tem que, eu acho que primeiro entender o motivo. Motivo. Ai, porque eu não gosto do meu emprego aqui? Né? Mas não quer dizer que aqui você vai gostar do seu emprego também, não é? Às vezes não é o lugar, depende da situação. O que é que você está procurando? Por que você quer morar fora? Você tem que pensar bem, você tem que entender o seu objetivo. E você vai ter que entender que imigrar é abrir mão de alguma coisa. Toda decisão que a gente toma, toda decisão na vida, é abrir mão de algo. Então você vai ganhar algo, mas você vai abrir mão de algo. E daí você tem que ver se você tá disposto. Eu tô disposto a emigrar, morar longe dos meus pais, e quando eu ver eles, eu ver que eles envelheceram e eu não passei o tempo com eles? É isso, gente. E eu falo, e dói, né? Sim. É difícil. Você tá preparado para isso? É dolorido, mas eu tenho que trazer essa pergunta para você pensar. Você tá preparado para isso? Né? Por outro lado, né? Eu tô disposto a largar o meu emprego, o meu status, né? E ir morar no outro país, onde as pessoas não me conhecem, onde eu não Status conheço. social, tudo, né? Uhum. Aprender. Gente, é porque às vezes as pessoas não entendem. A gente ia fazer mercado no começo é difícil, você Uhum. comprar roupa às vezes, né? Você não sabe onde comprar, você não sabe onde comprar várias coisas, você vai ter que reaprender tudo. E realmente isso é uma coisa que parece ser assim, até uma besteira quando a gente fala assim, ah, nada a ver, não é nada tão assim. Mas é complicado. Sim. E você tem que ver se realmente você está preparado para isso. Para ficar longe da família, né? Para você, às vezes, não ter uma rede de apoio também, né? Quando você vai para um país sozinho, só com a sua família, né? A gente, por exemplo, tem filho, se a pessoa tiver filho, você não vai ter aquela rede de apoio, vai ter amigos que ajudam, mas não é a mesma coisa, né? Então, Sim. são todas essas coisas que as pessoas Sim. precisam levar em consideração, né? Por outro lado, né, porque parece muito até do lado Sim, negativo que a gente está trazendo, né, mas a gente está falando dos medos, né, então os medos, geralmente as pessoas trazem esses medos, né. Por outro lado, claro, né, gente, você vai construir amizades às vezes que como se laços fosse. Isso é uma fortes. coisa bem legal de falar, que Sim, a gente já morou fora antes no passado, e assim, a gente cria laços com esses amigos que que é duram como se para fosse sempre, é. família. Às vezes a gente Uhum. fica tempo sem falar, a gente recebeu uma amiga agora não faz muito tempo, que a gente fazia um tempo que não se via, e é como se fosse assim, São amizades que é, perduram, porque eu acho que viver esses momentos fora do país, você se identifica tanto com sim. aquelas pessoas ali, É porque tão você tá longe, é intenso, é tão tão. intenso, né? Parece que um ano fora do país equivale a 10 anos, Sim, assim, é uma e até coisa. aqui, a gente hoje já tem amigos aqui que Sim, tipo assim, parece que a exatamente. gente é amigo, é aquela amizade que você sabe que você pode contar mesmo, né? Então, você cria laços maravilhosos. E aquilo das perdas e ganhos. Eu tenho filhos, né? Eu vou perder de estar lá perto da família, mas eu quero proporcionar para os meus filhos que eles tenham uma educação diferente, uma qualidade de vida diferente, Mais segurança, mais poder andar na segurança. rua mais tranquilo, a educação Depende. ser, não, né, não ter que pagar tão caro, né? Que a educação você não paga aqui, você paga às vezes por uma ou outra coisa, mas a Sim. escola é de graça. Mais Então, tempo. A gente já viu casos, né? Olha casos de pessoas. Gente, isso é muito interessante. Eu estava conversando com amigos. De pessoas que, por exemplo, eram médicos no Brasil, e a gente sabe porque a gente é enfermeiro aqui, conversa, né? E fizeram enfermagem para vir morar aqui. Por quê? Por que que essa pessoa fez isso? Tipo assim, pode até parecer meio, né? Parece até meio meio esquisito assim, né? esquisito. Aí você vai dizer assim, pô, mas largou, né, de ser médico no Brasil, ganha super bem. Mas talvez para aquela pessoa não era o tanto que ela ganhava que valia. Talvez ela queria, vou lá, trabalho, mas eu tenho qualidade de vida. Mesmo que eu trabalhe num trabalho, né, mais comum, assim, mas mesmo assim eu consigo proporcionar para minha família e não num outro país. Então eu acho Na que. verdade, ela sabia que ia ser mais fácil validar, vir como Uhum, enfermeiro, e ela pensou, não, não sei qual isso ela falou, né, que uhum, seria. Mas às vezes a pessoa não acha que é melhor, talvez, estar aqui, ganhar um pouco menos, talvez, relativamente, sim, mas a qualidade de vida que vai ter, a tranquilidade. sim.
Poder acompanhar melhor os filhos e tudo. Para essa pessoa aquilo ali era importante, aquilo ali valia mais. Para outras pessoas dizer, não, pô, aquilo lá é importante para mim no meu país, minha profissão, né? E eu não poder fazer a mesma coisa aqui, não rola. Por isso que é importante o que tu falou no começo ali, que a pessoa ter muito claro os objetivos que ela tem. Porque é muito comum a gente até esquecer disso. E a gente tem que até revisitar esses motivos e ver, porque às vezes dá uns momentos que a gente pensa, putz, tá tudo ruim, né? Tô cansado, ou não saiu alguma coisa como eu queria, né? E quando você revisita esses objetivos, você fala, não, mas peraí, mas isso é bom, isso aqui também é bom, entendeu? Você consegue Sim, era entender. isso que eu buscava, né? Eu buscava sair na rua tranquilo, eu buscava, né? Você tem que ir lá relembrar, buscar lá pra você entender o que te levou pra E até pra não fora. ir pro lado errado. Porque às vezes você vem pra fora por um motivo, quando você vê você tá. Entrando na mesma, né? É verdade, Exatamente. né? Essas coisas que são importantes, né? E entender o que é esse medo. Não é pra todo mundo, mas tem pessoas que se acham fora e depois nunca mais se encontram no próprio país. Não consegue. Essa é uma das coisas, né? Realmente. Depois que você sair do país, você não consegue mais voltar a mesma pessoa. Você não volta pro mesmo lugar com a mesma visão. Então, né? Não é pra todo mundo, mas eu acho que Acho que pensa bem, porque realmente, se você tem a vontade, né, identifica se o medo é realmente algo que capacita você de vir. Se for para conhecer só e tal, e o teu medo é só da adaptação e disso, acho que vale a pena, acho que é legal conhecer uma nova cultura, abre muita mente, mas assim já vou alertar, viu? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Quando você sai é. do país, assim, não é que a gente não gosta do Brasil, não é que a gente não ama o Brasil, mas parece que quando a pessoa volta, ela sempre sente que tem um pedacinho dela que ficou em outro lugar, ou uma vontade de ir para outro lugar, conhecer uma nova cultura. Sim. Então, Ou sempre vai comparar alguma coisa, né? Daí a gente tem que trabalhar isso de volta, né? De tipo, exatamente. não vou comparar esse país com aquele. A gente vai aprendendo a fazer isso, né? Que cada país tem o seu jeito de ser, a sua cultura, o seu, né, o seu modo de vida. A gente tem que meio que reaprender. Mas é interessante, se você tem vontade de migrar e tem esses medos, pensa bem o que é, pensa se tem como resolver eles, pensa se eles são válidos, né? Ou pensa que talvez eles sejam uns avisos mesmo, que talvez não Não seja vai pra dar você. certo, né? Que talvez naquilo ali, se você pensar bem, se imagina nas situações, né? Pô, e se eu estiver longe e minha mãe ficar doente, como é que eu vou me sentir? E se eu não puder acompanhar as pessoas que eu amo? E se eu tiver que trabalhar noutra coisa? Como é que você vai se sentir nessas situações? Como é que vai ser pra você? Pensa bem, avalia. Se você for morar num outro país, tiver a oportunidade de conhecer esse país, apesar que turista às vezes não vale, né? O legal seria ficar um tempo, fazer um curso, fazer um estágio, fazer Conversar um com pessoas que já moram intercâmbio. nesse país, perguntar, pô, como é que é as casas aí, como é que funciona o dia a dia, como é que funciona o trabalho, né? Exatamente. Se informar o máximo possível. E também tem uma ampla gama de vídeos por aí, das pessoas contando, né? A gente também tem vários vídeos aí contando sobre várias experiências. E pesquisar e saber um pouquinho mais já acho que ajuda até a pensar, né, sobre isso. Mas é um vídeo curtinho aí que a gente queria trazer essa reflexão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se você não é inscrito, quer conhecer mais aí do nosso canal, se inscreve, mandem mensagens que a gente ama ler as mensagens. Tchau, tchau, Beijo, pessoal. tchau!